4 de junho de 1996, o foguete Ariane 5, um foguete da Agência Espacial Europeia, ele decola da Guiana Francesa. E dentro dele ele leva 10 anos de desenvolvimento, 70 engenheiros, ou melhor, o conhecimento de 70 engenheiros e o peso de ser o foguete mais avançado da Europa. Ele fica no ar por 37 segundos até que ele explode. E olha isso, o custo disso, 370 milhões de dólares destruídos em menos de um minuto. A causa? Uma variável de 64 bits convertida para 16 bits, sem validação, sem testes, sem nada. Ai, é. O detalhe crucial disso é que esse códigozinho que vocês estão vendo aqui, ele foi o causador do problema. E ele foi um código reaproveitado da Ariane 4, a antecessora desse foguete. O problema foi que a Ariane 5, ela era muito mais rápida. E o valor excedia o limite e ninguém testou isso, ficou lá. Um teste unitário teria custado R$0, $0. Mas o bug custou 370 milhões de dólares. O software, hoje em dia, ele tá em tudo. Seja em barcos, seja em carros autônomos, seja em aviões ou até mesmo no seu celular. E quando ele falha, quando ele tem um bug, isso tem um problema real, isso tem consequências reais. E é por isso que existem os testes automatizados, os testes unitários, os testes de software. Mas por que tantos times, tantas pessoas ainda ignoram eles? Ou por que fazem da maneira errada? Hoje a gente vai tentar esclarecer isso e te dar uma nova visão sobre testes. Vem comigo. Antes da gente falar de metodologias, vamos alinhar o básico aqui, tá? Vamos falar sobre o que são os testes. E um teste automatizado é um trechinho de código que verifica se outro trecho de código se comporta como esperado. Você define uma entrada e executa uma lógica e valida a saída. Se o resultado bater, ele dá verdinha, tá tudo certo, tudo bonito. Se o resultado der vermelho, você encontrou um bug antes do usuário. Olha só como que é simples na prática, tá? Eu tenho a função aplicar cupom. Ela recebe um preço e um cupom e retorna um preço com desconto. O meu teste diz o seguinte: se eu tenho, ou melhor, eu tenho um produto com preço 200 e eu tenho um desconto aqui de R$20, eu espero aqui que o meu resultado seja 180. Perfeito. Aqui vai dar green, aqui vai dar tudo certo. O problema é, se eu mudo um númerozinho, e o resultado começa a dar 181, por qualquer motivo que seja, ele vai dar red. Então a gente vai entender que algo deu errado ali, que algo que a gente fez parou de dar 180, que era um comportamento óbvio. Outra coisa, a gente não tratou se o cupom é vazio. Então vai dar um erro aqui, o nosso teste vai falhar. E é para isso que realmente servem os testes, para dar erro e você corrigir, você ter 100% de certeza do que o seu código é capaz, e isso te gera muito mais confiança na hora do seu deploy. Então a gente entra em testes unitários. O zoom máximo, quando a gente dá o zoom numa coisa muito específica, você testa uma única unidade de lógica, uma função, um método, uma classe completamente isolada de tudo, do todo o resto do sistema. Sem banco de dados, sem chamada na API. Você pode ter 1000 testes unitários e eles vão rodar em milissegundos, em segundos. Então é a camada mais direta para você testar um código. Pensa assim comigo. Se você tem uma função, calcula IMC, essa função recebe peso e altura e retorna um índice aqui. Eu consigo testar isso sem precisar de nenhum servidor rodando, sem precisar de nenhum banco de dados, nada. Puro input e output. E se eu esquecer de tratar a altura
aqui no caso, o teste vai me dar o erro. Ele vai falar pra mim que, ó, você esqueceu, tá dando errado aqui, tá dando red. Antes que qualquer usuário consiga digitar isso num formulário, por exemplo. Testes unitários são a base para praticamente qualquer modelo de testes. Eles são muito rápidos, baratos e muito fácil de manter, porque é muito simples você testar algo extremamente isolado com um banco de dados mocado. Porém, eles têm um ponto cego. Os testes unitários garantem que cada peça funcione individualmente, mas e quando a gente precisa testar como as coisas se conversam, se juntam? E é aqui que entram os testes de integração. Eles testam o real comportamento de componentes se comunicando entre si, como eles funcionam juntos, a comunicação entre serviço e banco de dados, a chamada de uma API externa e o fluxo completo de cada uso. Vamos lá, no teste unitário eu moco no meu banco de dados, porém no teste de integração eu uso um banco de dados de verdade, ou um Docker com um banco de dados limpo. Bom, eu quero saber, por exemplo, aqui no nosso exemplo, quando um usuário faz um post no /checkout da nossa aplicação. Beleza, a request chega na API, ela passa pelo meu service, beleza, ela valida, calcula ali, daí ela chega no repositório e persiste no meu banco de dados. Um único teste valida 4 camadas ao mesmo tempo. São mais lentos, obviamente, que os unitários, mais caros de configurar, demandam um tempo a mais de você escrever eles, mas validam o que realmente importa, o que as peças funcionem, que as peças funcionem juntas, que tudo funcione de uma maneira muito bonita. Tá, Caio, você me falou como funciona um teste unitário, um teste de integração, mas aonde que eu realmente aplico eles, como que eu devo fazer, quais eu devo fazer mais, qual eu devo fazer menos. Então, eu vou te mostrar aqui 2 modelos, 2 diagramas propostos pela própria comunidade de testes e que estão em alta até hoje. Tem muita gente que ainda usa a pirâmide de testes, tem muita gente que usa o troféu de testes, mas vamos falar um pouquinho sobre cada um, beleza? Sobre a pirâmide de testes. A pirâmide de testes ela foi proposta pelo Mike Cohn, perdão, em 2009, e ela dá uma resposta direta. No topo, você deixa alguns poucos testes end-to-end, que são testes que você praticamente emula um navegador e você testa o real comportamento do seu usuário clicando e preenchendo o formulário. São testes muito, muito, muito difíceis de configurar, muito caro, e eles são muito, muito lentos também. No meio da pirâmide, você tem os testes de integração. Você valida os contratos entre os componentes, eles são, obviamente, mais lentos, mais caros, mas eles são extremamente necessários. Como a gente viu, eles são o que realmente valida se a nossa aplicação está funcionando, né? Se os componentes se comunicam. E na base, para você ter vários, quantos você quiser, os testes unitários. Eles são muito rápidos, muito baratos e muito fácil de manter eles. E eles cobrem toda a lógica do negócio aqui, né? Então você testa tudo um por um, todos juntos ali, só as funções e tal, mas sempre mocado, sempre nos testes unitários. Porém, a tecnologia avança. E com o avanço da tecnologia, com o surgimento de aplicações modernas, especialmente no front-end, a pirâmide começou a ser questionada. Cara, será que faz sentido a gente ter tão pouco teste de integração, tão pouco teste end-to-end? E aí veio um novo conceito, o troféu de testes. Em 2018, Kent Dodds, o criador da Testing Library, propôs esse modelo, e a diferença fundamental do troféu de testes é que os testes de integração são o centro da gravidade, não os unitários. Então, a gente tem aqui a nossa base, né, o que segura tudo aqui, sendo os testes de integração, alguns, porém, muito mais testes end-to-end, alguns testes unitários e daí testes estáticos. A lógica do Dodds aqui é cirúrgica.
Um teste que verifica vários componentes funcionando juntos dá muito mais confiança para o seu projeto, para o seu código, do que 10 testes unitários que verificam cada uma peça individualmente. Porque o que quebra em produção geralmente não é a lógica isolada, é a integração deles. E daí você pode me perguntar, Caio, mas qual que eu escolho, qual que ganha aqui? E daí a gente vai ter que pensar um pouco mais a fundo aqui, tá? Então, quando a gente deve usar uma pirâmide, quando a gente deve usar um troféu de testes, né? Eu separei aqui em três, como se fosse uma tabelinha, e eu vou falar pra vocês, tá? Então, tudo depende primeiramente do foco. A pirâmide, ela foca muito mais no back-end, na lógica de negócio, enquanto o troféu ele é pensado mais pro front-end e na experiência do usuário. A vantagem da pirâmide é que tem um feedback muito mais rápido e uma cobertura granular. Então você sabe exatamente o que está falhando, você sabe cada lógicazinha, cada regra de negócio, como que ela está funcionando. Mas a vantagem do troféu é a confiança em fluxo real. Então você sabe como é que tá se comunicando. Você tá dando certo a comunicação. E o custo da pirâmide, que a gente tem muitos testes fáceis, né? Mas a gente tem testes frágeis de manter. Porque um mais numa lógica de negócios pode estragar tudo. Enquanto no troféu a gente tem muitos testes de integração, o que deixa os nossos testes mais lentos, né, no troféu. Então, a gente tem que pensar, né? A gente quer algo confiável ou a gente quer quantidade. Tudo vai depender ali do seu contexto, né? Beleza, a gente entendeu como que funciona, né? Quando a gente deve fazer mais testes unitários, mais testes de integração. Mas qual lógica, qual design, qual padrão eu devo seguir realmente para escrever um teste? Tipo, eu só chego lá e escrevo. Bom, a gente vai falar aqui agora sobre o TDD, o Test Driven Development, ou em português, o desenvolvimento orientado a testes, que ele foi criado por Kent Beck no final dos anos 90, junto com o Extreme Programming. E a ideia parece meio contraintuitiva aqui, e realmente é. Primeiro você escreve o teste para falhar e depois você escreve o código para satisfazer o teste. Bom, tudo isso funciona em um ciclo. E esse ciclo é o ciclo Red Green Factor. E vamos passar passo a passo aqui. O primeiro dele é o Red. Você escreve um teste para uma funcionalidade que ainda não existe. Ele vai falhar e isso é 100% intencional, tá? Você está definindo o contrato antes de definir qualquer implementação. Aí depois a gente vai pro Green. Aqui você escreve o código mais simples possível para fazer o teste passar. Sem abstração, sem otimizações, só um mínimo para ele ficar verde. E daí a gente vai para a melhor parte, que é o refactor. Que agora que tudo funciona, você melhora a estrutura. Você pode refatorar à vontade, porque o teste garante que nada quebrou, que tá tudo certo ali. O TDD não é só sobre escrever testes, é sobre design. Quando você escreve o teste antes, você é forçado a pensar como essa função vai ser usada, em vez de como ela vai ser implementada. Isso muda totalmente, mas totalmente, o código que você faz, o código final, o que você entrega para o seu time, o que você entrega para o seu usuário. E, cara, isso é maravilhoso. E o TDD, ele traz alguns benefícios, como o código com um design muito limpo por natureza, suítes de testes que crescem junto com o sistema, confiança para refaturar sem medo, porque vai dar erro ali se você mexer em alguma coisa crítica, e uma documentação viva do comportamento esperado. E existem, obviamente, alguns cenários que talvez não seja interessante você usar o TDD. O TDD ele tem uma curva de aprendizado que pode ser bem lenta no início e nem sempre faz sentido para quando você tá só brincando no código ou para uma prototipagem ali rápida, um código rapidão ou sei lá, uma integração. Você tá brincando ali para integrar um Trello no seu código. Então, o contexto ele importa muito. Você não precisa fazer testes para aplicações que não vão para o mundo real
e não tem necessidade de crescer, né? Não tem previsão de crescimento. Caso ela chegue a crescer, aí sim você coloca realmente testes nela. E daí a gente pode falar sobre o BDD aqui, que vai ser muito interessante. O BDD, o Behavior Driven Development, criado por Dan North em 2006, ele vem como uma evolução do TDD, porque o North ele percebeu um problema muito grande no TDD, que é o seguinte: os devs faziam os testes, né, o TDD, mas testavam uma implementação por vez, em vez do comportamento. E mais, os testes não comunicavam para todo o time, eles comunicavam só para o dev. E o BDD ele vem para resolver isso. Você descreve o comportamento do sistema do ponto de vista do usuário, usando uma linguagem natural. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Olha esse cenário aqui. A gente vai fazer uma funcionalidade de checkout de e-commerce. O cenário aqui é uma compra com um cartão válido. Aí o nosso dado, ou seja, dado que o usuário tem R$ 500 de crédito, né, de saldo, quando ele confirmar uma compra de 200, então o pedido é criado com status pago e envia um e-mail de confirmação para o usuário. Bem simples, né? Muito fácil. Isso não é só um teste, é uma especificação, um contrato. Qualquer pessoa do time, desenvolvedor, QA, gerente de produto, consegue ler isso e entender exatamente o que o sistema deve fazer. E daí, a gente pode comparar o TDD com o BDD aqui. Vamos fazer aquele esqueminha de novo, uma tabelinha mental? Então a gente tem foco aqui. O foco do TDD é a implementação e design, enquanto o BDD é comportamento e negócios. A audiência dos nossos TDD são os devs, enquanto do BDD é o time inteiro, o dev, o QA, o PO. E agora, na linguagem que ele é feito, né? O TDD, ele é feito em código. O BDD, numa linguagem mais natural. O nível do TDD é um nível muito técnico. Do BDD é um nível muito funcional. O criador do TDD foi o Kent Beck em 1999, enquanto o BDD foi o Dan North em 2006. O TDD e o BDD, de forma alguma, são concorrentes. Eles são complementares. Um ajuda muito o outro. O TDD cuida do design interno, enquanto o BDD ele cuida do alinhamento com o negócio. Eu tenho certeza que depois de todo esse conteúdo que eu joguei em cima de você, você tá tipo, Caio, beleza, da hora, legal, mas e daí? E daí que é o seguinte, cara, não existe uma resposta certa de quando você deve fazer cada tipo de teste ou usar cada abordagem. Cada sistema pede uma combinação diferente e não tenta aplicar um BDD só porque você quer testar. Aplica realmente o TDD se o sistema precisar. Ou, cara, meu sistema é muito simples, tô brincando aqui, não vou fazer teste. Beleza. Se é um sistema para você estudar, talvez realmente não precise de teste. O teste, ele é uma camada de segurança, cobertura e qualidade de vida para o dev. Mas eu separei aqui algumas comparações entre os tipos de testes que você pode fazer. Então eu coloquei aqui os unitários, que é sempre a base da nossa pirâmide, né? Os unitários, eles são instantâneos, eles rodam direto ali em runtime. Eles são isolados, é muito fácil de debugar eles, porém, eles trazem uma falsa segurança. Uma falsa segurança, porque você testa algo muito isolado, muito mocado, algo feito pra dar certo ali. E você moca demais, então você não tem algo do mundo real. Por outro lado, a gente tem os testes de integração, que eles compõem a base do troféu. Eles trazem um fluxo real, eles têm muito menos mocks, já que você pega dados do banco de dados. Eles têm uma alta confiança, uma alta confiabilidade, porque você realmente testa o fluxo, porém eles são mais lentos que os testes unitários, bem mais lentos.
E o setup deles é muito pesado, porque você tem que subir um servidor, um banco de dados, tem que fazer as requests, então é bem pesado. E por último, a gente tem o end-to-end, que é o topo tanto da pirâmide, tanto do troféu, que eles trazem uma visão de como o usuário realmente vai usar o sistema, o que ele vai ver, qual vai ser a experiência dele. Isso vai te dar uma cobertura, obviamente, total, porque você está testando um usuário, mesmo que seja um robô, mas você está testando um usuário ali. Você tem uma visão muito ampla. Porém, isso te traz testes mais frágeis, muito caros de você desenvolver, porque, cara, quem já mexeu com Playwright aí sabe, você tem que configurar o ID do botão que ele vai clicar e o que você espera que apareça. E isso traz também testes muito lentos, porque você tem que esperar realmente a aplicação toda carregar e todo o fluxo, desde uma tela de login até um cadastro. Então, você tem que saber balancear. End-to-end é realmente... São poucos testes que você deve fazer e só para funcionalidades cruciais do seu sistema ali, que você precisa saber como o usuário tá montando, tá vendo, tá sendo a experiência dele nisso. Ao longo desse vídeo, a gente percorreu praticamente um século de evolução. A gente foi de Grace Hopper encontrando uma mariposa no computador em 1947, que, se você não sabe, foi o criador, né, do termo bug no código. E a gente foi pro TDD de Kent Beck, que você começa a pensar que muda o jeito que você pensa o código. A gente foi pro BDD do Dan North, que traz algo muito mais próximo de negócio e tecnologia, que aproxima muito mais esses dois polos do nosso negócio. A gente viu a pirâmide, que organiza a sua estratégia de testes, e a gente chegou no troféu, que questiona a sua organização de testes da pirâmide. E aqui tá a real verdade de tudo isso. Bons testes são sobre confiança. A confiança que você pode mudar, refatorar e evoluir o seu sistema e saber imediatamente se algo quebrou ou não. A confiança de você poder fazer um deploy na sexta-feira, 6 horas da tarde ali, sem você suar frio, sem vamos torcer e cruzar o dedo. E lembra do Ariane 5? O problema não foi a falta de talento dos desenvolvedores, dos engenheiros, foi a falta de cobertura num caminho crítico. Um teste, um único teste, 370 milhões de dólares salvos. Se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou de toda essa história, de toda essa explicação sobre o que são testes, como você aplicar, aonde aplicar, compartilha com seu time. E, sério, não tem dev que não precise ouvir isso. E me conta aqui nos comentários qual sua estratégia que você usa hoje para testes. Se você usa pirâmide, troféu, ou ainda tá no estágio de a gente testa em produção, deixa lá. Sem julgamento, eu já tive lá também e eu sei como é que é. Às vezes até hoje faço. Bom, é isso. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse estilo, esse conteúdo diferente, esse modelo diferente que a gente trouxe aqui hoje. E é isso. Todos esses slides foram feitos utilizando o React.js. Eu posso deixar o código dele aqui na descrição se vocês quiserem. E é isso. Eu espero que eu te veja no próximo vídeo e falou.